Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O texto que eu vou ler está em Marcos, capítulo 14, verso de 1 a 9. Eu peço que vocês abram comigo a Bíblia para acompanharem essa leitura. Terminada a leitura, não feche a sua Bíblia, por favor. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição desse texto. Marcos, capítulo 14, de 1 a 9. O texto diz assim: Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. O contexto desta passagem está meridianamente claro. Trata-se de 2 dias antes da Páscoa. E a Páscoa era a maior festa de Israel. Registrava o momento histórico da saída do Egito, depois de uma amarga e longa escravidão. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava e os romanos tinham medo de rebelião. Tanto é fato que nesse período da Páscoa toda a estrutura do governo de Pôncio Pilatos se transferia de Cesareia para Jerusalém. Até mesmo Herodes, tetrarca da Galileia, mudava sua residência oficial para Jerusalém. E diz a Bíblia que 2 dias antes da festa, os principais sacerdotes e os escribas mancomunavam, urdiam, conspiravam nos bastidores do poder eclesiástico em como prender Jesus à traição para matá-lo depois da festa. Mas o que é curioso é que Mateus, capítulo 26, registrando este mesmo episódio, diz que foi Jesus quem disse para os seus discípulos, 2 dias antes da Páscoa, que ele seria traído, que ele seria entregue nas mãos das autoridades para ser crucificado, para ser morto. Em outras palavras, quando os homens pensam que eles estão no controle, eles estão apenas cumprindo uma agenda que Deus já estabeleceu. Quem está no controle e tem as rédeas da história em suas mãos, não é o homem, é Deus. É curioso que, enquanto as autoridades maiores de Israel urdem, conspiram para matarem Jesus, bem próximo dali, na aldeia de Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus. Jesus desperta esses sentimentos tão adversos, amado por uns, odiado por outros, adorado por uns, rechaçado por outros. Mas o curioso é que esta festa em Betânia acontece na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Quem é esse Simão? Não sabemos.
se é o pai de Marta, Maria e Lázaro, se é o marido de Marta, se é um amigo da família, não sabemos. O que sabemos é que Marta está servindo nesse jantar, que Lázaro, recém-ressuscitado, está à mesa com Jesus. Mas nos chama a atenção o fato de ele ser chamado de Simão, e vem logo um epíteto, um adjetivo, o leproso. A pergunta é: esse homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é: claro que não. Se o fosse, não poderia receber ninguém em sua casa, nem mesmo estar em casa. Mas se ele não era mais leproso, por que o evangelista registra assim, Simão o leproso, e não Simão o ex-leproso? Para alertar-nos de um perigo existente ainda hoje, o perigo de rotular as pessoas, o perigo de carimbar gente, o perigo de impor uma tatuagem existencial na alma de alguém, porque rótulos ficam, mesmo quando eles não são mais oportunos. Quem estava doente foi curado, quem estava cativo foi liberto, mas o rótulo fica. Por isso, não rotule pessoas. É curioso que nesse jantar quem se destaca é uma mulher. Esse texto está registrado em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22, em João 12. Nos 3 evangelhos sinóticos, essa mulher é incógnita, nós não sabemos o nome dela. Porém, em João 12, essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. Talvez uma das personagens mais extraordinárias de todo o relato bíblico, porque esta mulher aparece apenas 3 vezes nos evangelhos, e as 3 vezes que ela aparece, ela está aos pés do Senhor Jesus. A primeira vez, em Lucas 10, ela está aos pés do Senhor Jesus para aprender, o que incomoda Marta, que chega a dizer: Senhor, não vais falar com a minha irmã para se mover, para se mexer, para me ajudar? E Jesus responde: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com tantas coisas, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O melhor lugar para você estar é aos pés do Senhor Jesus para aprender dele. Ele não é um alfaiate do efêmero, ele é um escultor do eterno. Ele não veio para ensinar banalidades, ele veio para nos ensinar a própria verdade eterna da salvação. A segunda vez que essa mulher aparece na Bíblia é em João capítulo 11. E ela mais uma vez está aos pés de Jesus, agora para chorar, para derramar diante do Senhor a sua dor, para encontrar nele refrigério e consolo para a angústia da sua alma. Não há melhor lugar para você estar, para buscar refrigério do céu e consolo de Deus, a não ser aos pés do Senhor Jesus. Mas a última vez que Maria aparece na Bíblia é nesse texto. E ela está novamente aos pés de Jesus. Agora não mais para aprender ou chorar, mas agora para agradecer. E a pergunta é: agradecer o quê? Muito provavelmente, o maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro, seu irmão. E diz o texto que Jesus já estava à mesa, reclinado à mesa, quando Maria vem por trás, trazendo um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, contendo um perfume preciosíssimo. E diz Mateus que esse vaso está cheio. E diz João 12 que esse vaso tem 1 libra de perfume. Você sabe que 1 libra é uma medida. 1 litro tem 2,2 libras. Logo, nós estamos falando de um vaso ornamental que tem aproximadamente meio litro, meio quilo de perfume. E diz o texto que Maria vem e
quebra esse vaso e derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus, e toda a casa se enche com o perfume. Esse perfume escorre pelo corpo de Jesus. Ela solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso provoca uma reação dos discípulos, dizendo: mas para que esse desperdício? Judas, que era o tesoureiro do grupo, diz: com esse perfume poderíamos ter 300 denários e dar aos pobres. E diz a Bíblia que desta maneira eles agridem essa mulher, eles criticam essa mulher, eles murmuram contra essa mulher, eles molestam esta mulher. E Jesus sai em defesa dela, dizendo: por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se para ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Eu gostaria, portanto, à luz desta passagem, partilhar com vocês 8 atitudes de Maria. 8 atitudes de Maria, que nos mostram que Deus é o Deus Supremo, que no coração dela não tem outros ídolos, mas que o Senhor Jesus é a própria razão suprema da sua vida. Se você tem papel e caneta, sugiro você anotar. Isso porque já aprendi que o papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Então vamos observar esses 8 princípios que Maria nos ensina. Com a Bíblia aberta comigo, vejamos. Primeiro, olha o versículo 8, a parte B, está escrito assim: ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Sempre que leio isso, eu pergunto ao meu coração: eu estou fazendo para Jesus tudo o que eu posso? Porque às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes fazemos relaxadamente. Às vezes fazemos com a motivação errada. Às vezes não fazemos de forma íntegra. Maria fez o que pôde. Você tem feito o que você pode para Jesus? Ele é o primeiro, Ele é o único. Ele tem um espaço absoluto no seu coração, na sua mente, na sua agenda, na sua casa. Ele é o centro da sua vida. Eu gosto muito da história da igreja. E gosto porque a história será nossa pedagoga, ou então nossa coveira. E me traz à mente agora o que aconteceu no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, na Alemanha, quando um homem chamado Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião de oração que durou 100 anos. E esse movimento foi um dos momentos mais importantes de reavivamento, de despertamento missionário na história da igreja. É o movimento conhecido como o movimento dos morávios. E na Alemanha, os morávios, mesmo sendo pobres na época, cada 19 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles, não tendo dinheiro para enviar para a obra missionária, vendiam-se como escravos para comprar passagem de ida, para investir o resto dos seus dias para levar a esperança do Evangelho aos povos mais distantes do mundo. Quando eu olho um exemplo desse, eu pergunto ao meu coração: eu estou fazendo o que eu posso? Pois Maria fez o que pôde. Segunda coisa que eu aprendo com Maria é que ela fez o seu melhor. Confira comigo o versículo 3. Ela está trazendo um perfume que os evangelhos chamam de preciosíssimo.
Esse perfume foi feito de uma essência chamada nardo. E os evangelistas têm o cuidado de dizer que esta essência não era híbrida, misturada, mas nardo puro. Essa essência não se encontrava em Israel. Era caríssima e era raríssima. Só era encontrado na época nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco que era moído e transportado em lombos de camelos. Agora eu pergunto a você, se você tem um perfume caro, eu acho que vocês têm, como é que vocês usam? Com muito cuidado, não? Só um pouquinho, em ocasiões especiais. Agora notem Maria, ela vem trazendo esse perfume, que tem aproximadamente meio litro, meio quilo, que foi avaliado em mais de 300 denários. Um denário era o salário de um trabalhador durante o dia todo. Portanto, estamos falando que cada grama desse perfume valia um dia de serviço. Cada gota desse perfume correspondia a um dia de trabalho. As economias de um ano. E ela não abre esse perfume. Ela não abre esse frasco. Ela quebra o vaso. Por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo o seguinte: eu não quero que sobre nenhuma gota. Tudo que eu tenho, o melhor que eu tenho, vai estar a serviço de Jesus. Ela faz o seu melhor. A pergunta é: você tem feito o seu melhor para Jesus? Você tem colocado a serviço dele o melhor que você tem? Maria fez o seu melhor. Mas em terceiro lugar, à luz do versículo 3, Maria fez sacrificialmente. Talvez você pergunte, mas como uma moça pobre, de uma família pobre, vivendo numa aldeia pobre, de um território dominado por um império estrangeiro, investe um ano de trabalho num frasco, num vaso de perfume? Esse perfume não se encontrava em nenhuma perfumaria da época. Ele era comprado gota a gota, grama a grama, ia sendo acondicionado nesse vaso de alabastro para o dia mais importante da vida dessa mulher, o dia das suas núpcias. E ela pega aquilo que era tão importante para ela, que tinha tanto significado para ela, e coloca tudo isso a serviço de Jesus, porque ela não apenas faz o seu melhor, ela faz de forma sacrificial. Eu pergunto a você nesta noite, o que é que você tem feito para Jesus que poderia receber o selo de sacrificial? Tem horas que imagino que as pessoas que não conhecem a Deus como você e eu conhecemos, têm até mais zelo em servir aos seus deuses do que nós em servir ao Deus Supremo. Eu explico. Há 3 anos eu estava pregando na cidade de Porto, em Portugal, e fui visitar uma pequena cidade chamada Águeda, perto de Coimbra. E na medida que viajávamos, eu vi caravanas e caravanas a pé, andando pelo asfalto. E eu perguntei, o que essas pessoas estão fazendo? Me responderam, elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, mas a que distância elas estão caminhando a pé? Me responderam, a mais de 400 quilômetros. E na hora me veio ao coração, quantos de nós, tendo a igreja na cidade onde moramos, às vezes no bairro onde moramos, às vezes na rua onde moramos, tendo carro, tendo ônibus, tendo táxi, tendo Uber, tendo todo o transporte suficiente para nos locomovermos, nos recolhemos de forma covarde, negligente, porque está frio, ou porque está calor demais, ou porque está chovendo, ou porque tem uma outra agenda mais importante. Pois Maria está nos ensinando que nós devemos servir ao Deus que é acima de todos os outros deuses, oferecendo a Ele o que podemos, o nosso melhor
e de forma sacrificial. Quarto lugar, Maria fez, apesar das críticas. Confira comigo os versos 4 a 6, que Maria enfrenta 3 críticas. E eu sou pastor há 36 anos e nunca vi alguém fazendo algo relevante para o reino de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação dos céus. Notem comigo que a primeira coisa que ela enfrenta está no versículo 4, indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Indignação é raiva. Mas quem está indignado com Maria? Quem são esses alguns aqui? São os discípulos. São os líderes da igreja. São aqueles que deviam estar alegre com ela ou imitando o exemplo dela, estão indignados contra ela. Mas notem, eles não estão indignados com o que ela está fazendo. Eles estão indignados para quem ela está fazendo. Se fosse para os pobres, tudo bem, mas para Jesus, não, aí é um exagero, aí é um desperdício. E se indignaram contra ela. Mas notem em segundo lugar, no versículo 5, está escrito, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. João diz que quem faz essa avaliação financeira do perfume é Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo. Talvez o comentário entre eles fosse assim, bom, com essa grana toda, dava para dar muita bolsa à família. Dá para comprar muita cesta básica. Só que Judas era ladrão, era um falso filantropo. Ele ficou tão irritado com a atitude de Maria que ele sai dessa casa aqui, para entregar Jesus e vender Jesus ao sumo sacerdote. E diz o texto que murmuraram contra ela. Eu sei que hoje vocês são mulheres muito espirituais e que esse negócio de murmuração já não existe mais entre vocês. Mas eles não murmuraram só não, murmuraram contra ela. Terceiro lugar, terceira crítica, olha o versículo 6. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Primeiro, indignação. Segundo, murmuração. Terceiro, molestação. Ô, gente, molestar hoje é crime, dá cadeia. Maria está sendo molestada. Não fora Jesus sair em sua defesa, e ela teria sido engolido viva por aqueles que eram os líderes da igreja. Você tem trabalhado para Jesus? As pessoas têm criticado você? Porque tem crente hipersensível, sabe? Crente cristal. Qualquer coisinha se melindra. Bom, eu estava querendo fazer isso e aquilo na igreja, mas também estão me criticando, não faço mais nada. Preste bem atenção nisso. Maria fez, apesar das críticas. As pessoas estão criticando você? Continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão indignadas contra você? Continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão murmurando contra você? Continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão molestando você? Continue fazendo a obra de Deus. Faça o que você pode, faça o seu melhor, faça sacrificialmente, mas faça também, apesar das críticas. Quinto lugar, quinta lição que Maria nos ensina. Ela fez só para agradar a Jesus. Está em João 12 um fato que os evangelhos sinóticos não registram. É que Maria enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. O que significava isso? O que significa isso para nós hoje? Nada. Nada. Apenas um gesto de humildade. Lá, naquele tempo, uma mulher não podia soltar os cabelos publicamente. Isso era a mesma coisa que deixar margem para suspeita da sua reputação.
Isso era colocar em xeque a sua própria honra. Mas Maria tem um coração tão grato, e ela tem tanto que agradecer a Jesus, que ela não consegue ficar muito limitada a determinadas cercas culturais. Ela quebra alguns paradigmas, ela rompe algumas cercas, por uma razão única e simples. Ela não está tão preocupada com o que as pessoas vão pensar dela, com o que as pessoas vão falar dela. Ela só tem um vetor que governa a vida dela, é agradar ao Senhor Jesus. Muitas vezes, minhas irmãs, nós somos muito sensíveis ao que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, o que as pessoas falam. Nós ficamos mais preocupados em que as pessoas se agradem de nós do que em nós agradarmos a Jesus. Até na hora do culto. Você quer voluntária ou espontaneamente demonstrar seu gesto de adoração ou louvor, talvez levantando a mão, mas falei, bom, se eu levantar a mão aqui, outra pessoa ficar do meu lado, vai me olhar, vai achar que eu sou exagerado, vai achar que eu sou um piegas, vai achar que eu sou um descontrolado emocionalmente. Se você chora, as pessoas acham que você é um piegas. Se você não chora, você é durão demais, e você fica mais preocupado com o que as pessoas pensam do que em agradar a Jesus. Eu não estou dizendo que você e eu temos direito ou liberdade de desagradar as pessoas. O que eu estou lhe dizendo é que o vetor que deve governar a nossa vida é agradar unicamente ao Senhor Jesus. Que os homens se desagradem de nós, desde que nós agrademos a Jesus. Sexto princípio. Maria fez o que pôde. Maria fez seu melhor. Maria fez sacrificialmente. Maria fez, apesar das críticas, Maria fez só para agradar a Jesus. Mas em sexto lugar, Maria fez a pessoa certa. Confira comigo, versículos 6 e 7. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Eu pergunto a vocês, será que Jesus está dizendo aqui que os pobres não são importantes? Que a causa dos pobres não é urgente? Que nós podemos deixar a assistência aos necessitados para depois? É isso que Jesus está ensinando? E a resposta é um sonoro não. Porém, é necessário entender que Jesus precisa vir primeiro. É necessário entender que Jesus tem a primazia. É necessário entender que ninguém é salvo porque ajuda os pobres. Ninguém vai para o céu porque dá cesta básica. Ninguém vai para o céu porque dá esmola. Ninguém vai para o céu porque enche a panela do faminto. Ajudar os necessitados não é a causa da salvação. Ajudar os necessitados é consequência da salvação. É resultado da salvação. Você não ajuda os pobres para ser salvo. Você ajuda os pobres porque você foi alcançado pela salvação gratuita mediante a fé em Cristo Jesus. Se nós não entendermos isso, meus irmãos, nós vamos anular a graça e substituir a cruz pelas boas obras. Uma igreja salva é uma igreja generosa. Alguém que alcançou o perdão livre pela graça é alguém que tem o coração aberto, as mãos abertas, o bolso aberto e pronto para ajudar os necessitados. Mas é muito importante entender, Jesus vem primeiro. Ela fez a pessoa certa. Sétimo lugar, Maria fez no tempo certo. Confira comigo o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. É necessário entender bem esse ponto aqui. Deixa eu chamar a atenção de vocês para o texto de Lucas 8, quando Jesus estava fazendo o seu ministério itinerante pelas cidades da Galileia, e haviam 204 cidades pequenas, com cerca de 15 mil habitantes, na Galileia naquela época, e Jesus saía de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando. E a Bíblia fala que algumas mulheres, e cita 3 pelo nome, e muitas outras, e eu não sei quantos são muitas outras,
iam com Jesus, assistindo-o com seus bens. Agora pensem comigo. Pensem comigo. Se Jesus sair de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, tinham 204 cidades. Se era Jesus e os 12 apóstolos, são 13 pessoas. Se estão 3 mulheres citadas pelo nome, 13 com 3, 16. Mas muitas outras, eu não sei quantas são muitas outras. Talvez 30, 40, não sei. Mas vamos imaginar um grupo de 40 pessoas. Naquela época não tinha hotel. Naquela época não tinha restaurante, como temos hoje. A logística disso, para dormir, para comer, para vestir. Essas mulheres iam bancando o ministério de Jesus. As mulheres sempre foram mais ativas e mais generosas. E elas estão lá servindo a Jesus e assistindo a Jesus com seus bens. E é nessas viagens que Jesus deixa claro que ele precisa ir para Jerusalém para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. E quando Jesus vai para Jerusalém, essas mulheres, não outras, essas mulheres sobem com Jesus. Quando Jesus foi crucificado, somente João está lá. Todos os outros apóstolos fugiram, essas mulheres estão lá. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse no sepultamento, mas essas mulheres, diz Lucas, viram onde e como Jesus foi sepultado. Quando chegou o sábado, final do sábado, que era 6 horas da tarde do sábado, elas correram no mercado para comprar especiarias, para vir embalsamar o corpo de Jesus. Mas por quê? Raciocine comigo. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? 3 horas da tarde. Que horas ele foi sepultado? Necessariamente antes de começar o sábado, que era sexta-feira, 6 da tarde. Portanto, entre a morte de Cristo e o sepultamento de Cristo, você tem 3 horas. Morreu? Ok, morreu. Bom, não pode tirar o corpo sem permissão. Alguém tem que ir a Pilatos, mas quem vai a Pilatos? Não pode ser alguém comum, tem que ser alguém com certa entrada. Então, José de Arimateia se escolhe e se oferece para ir. Ele vai, chega e fala para Pilatos: olha, queremos tirar o corpo da cruz. Mas não, é muito cedo, não deu para morrer ainda. Vai lá, chama o comandante, traz o comandante aqui. Se ele falar que morreu, bom, então vai alguém lá, chama o comandante vem a Pilatos, morreu sim. Aí emite-se uma permissão para tirar o corpo, tira o corpo, lava o corpo, tem que ir no mercado, comprar linho, comprar perfume, tem que limpar o corpo, tem que passar perfume no corpo, tem que enrolar o corpo em lençol, tem que sair daqui, tem que ir lá no túmulo novo, tem que rolar pedra, tem que depositar o corpo, tem que rolar pedra de novo. Qual a conclusão vocês estão chegando comigo? Muito pouco tempo. As mulheres viram onde e como? As mulheres não gostam de nada mal feito. Elas devem ter pensado: está mal feito esse serviço, vamos fazer direito. Acabou o sábado, correram para o mercado, vamos fazer direito. Quando chegam no domingo de madrugada, uma surpresa, a pedra está rolada, o túmulo está aberto, entram no túmulo e está vazio, saem do túmulo um anjo. Perguntando para ele: mas o que você está fazendo aqui? Procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não. Ele ressuscitou. Sabe o que hoje está falando para essas mulheres? Vocês fizeram tanta coisa por ele, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não anteciparam a unção dele para a sepultura. Agora ele não precisa mais não. Agora é tarde. Sabe qual a lição que eu aprendo aqui? Há determinadas coisas na vida que ou você faz hoje ou você nunca mais vai fazer amanhã. Você tem que falar para o seu marido: eu te amo, fale hoje. Você tem que pegar seus filhos no colo e dizer que eles são importantes, faça isso hoje.
Você tem que dar um telefonema para alguém, encorajando essa pessoa, faça isso hoje. Você tem que enfiar a mão no bolso e dar uma oferta para alguém que está precisando de ajuda, faça isso hoje. Você tem que dizer para o seu pai, para a sua mãe, que eles são importantes na sua vida, faça isso hoje, amanhã pode ser tarde. Uma das coisas que mais machucam ao meu coração, dentro da cultura brasileira, são os nossos funerais, por duas razões. Primeiro, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como defunto. Nunca vi. Olha bem, a pessoa está lá deitada, inerte, olha uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem fim mais. Quando o jornalista Ricardo Boechat morreu recentemente, a televisão brasileira passou o dia inteiro fazendo elogio a ele. A pergunta é se ele escutou alguns desses elogios em vida. Se você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Se você tem que homenagear alguém, homenageie em vida. Depois que morre não adianta mais. A segunda coisa que me choca nos nossos funerais é que defunto recebe mais flor do que vivo. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Ô, gente, eu fui num funeral em Vitória, eu contei 86 coroas de flores. 86. Tiver que contratar um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado pensando, falei, coitado do defunto, meu Deus. Não consegue cheirar um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Eu sei que os maridos de vocês são gente extremamente carinhosa, cavalheiros, né? Vocês sempre recebem flores, eu não tenho dúvidas disso. Agora, eu conheço alguns homens que são pão duro, sabe? Que nunca levam a flor para a esposa. Aí no dia que a abençoada morre, ele vai na funerária, vai na floricultura, e diz, faça uma coroa grande, grande, e nem pede desconto. Nem pede desconto. Agora, você sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que mandar flor para alguém, manda em vida. Maria fez no tempo certo. Pois bem, agora eu quero olhar o último princípio, a última coisa que Maria nos ensina. Vamos recordar os 7 primeiros? Primeiro, ela fez o que pôde. Segundo, ela fez seu melhor. Terceiro, ela fez sacrificialmente. Quarto, ela fez apesar das críticas. Quinto, ela fez só para agradar a Jesus. Sexto, ela fez a pessoa certa. Sétimo, ela fez no tempo certo. Oitavo e último lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Olha o versículo 9 comigo. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Isso me impressiona muito, porque foi numa casa humilde, de uma vila humilde, há quase 2000 anos. Que esta mulher praticou esse ato. E o que ela fez tem sido contado desde dos eirados da história, trombeteado nos ouvidos do mundo. E a profecia de Jesus, feita naquela humilde casa, naquela noite talvez, está se cumprindo mais uma vez hoje, 29 de março de 2019, neste hotel, em Águas de Lindóia, São Paulo, Brasil. A grande pergunta é o que é que você e eu estamos fazendo que vai influenciar as futuras gerações. Vivemos numa sociedade egoísta, narcisista, que faz do seu prazer e do seu luxo e do seu conforto seus ídolos. Vivemos para nós mesmos, desfrutando todas as delícias e taças dos prazeres para o nosso próprio deleite.
Vivemos apenas para nós. Maria está nos ensinando que é necessário fazer algo tão importante hoje, que isso vai reverberar nas futuras gerações. Eu pergunto a você, eu não sei se você pensa sobre isso, de vez em quando passa isso pela minha cabeça, pensando assim, meu Deus, se Jesus não voltar antes e eu morrer, depois de 50 anos, alguém for lá e limpar a poeira da lápide do meu túmulo, será que a minha história vai mexer com alguém? Será que ainda vai impactar alguém? Será que a forma de eu viver hoje, trabalhar hoje, vai influenciar as futuras gerações? Eu pergunto a você, que frase resumiria a sua vida, que estará gravada na lápide do seu túmulo? Quem é você? O que você está construindo para o futuro? Que marcas você vai deixar nas futuras gerações? Que legado você vai deixar? Um carro? Uma casa? Um apartamento? Um sítio? Dinheiro no banco? Isso é legado? Eu gostaria de concluir minha fala trazendo à memória esclarecida de vocês 2 exemplos. Um tirado da Bíblia, outro da história da igreja. O tirado da Bíblia é a história de um grande rei de Judá, o rei Ezequias. Diz a Bíblia que ele começou a reinar com 25 anos, que ele reinou 29 anos, que ele morreu, portanto, com 54 anos. A Bíblia diz que este homem foi um homem piedoso. Nunca ninguém foi semelhante a ele, nem antes nem depois. Que esse homem fez reformas espirituais importantes, porque seu pai era um idólatra. E ele promoveu não só a reforma, mas experimentou um grande reavivamento. Quando este homem estava com 39 anos de idade, no auge do seu governo, no auge da sua capacidade, no auge do seu vigor, ele enfrenta 2 graves problemas. Primeiro, o maior e mais poderoso império da época, o Império Assírio, cercou Jerusalém. E mandou um recado abusado para ele: renda-se, porque ninguém pode me resistir, nenhum Deus pode livrar você das minhas mãos. Se não bastasse esse cerco, esse entrincheiramento de um grande império, diz a Bíblia que ele fica doente, uma úlcera incurável. E Deus manda o profeta Isaías na casa dele com uma mensagem expressa: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Todo o poder, todo o dinheiro, toda a fama de Ezequias não pôde trazer para ele esperança. Só restou para ele uma parede, para a parede ele se voltou, e diz a Bíblia que ele chorou abundantemente, que ele orou fervorosamente e que Deus respondeu rapidamente. O profeta não tinha saído da cidade ainda, quando Deus vai lá e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele, que eu vi as lágrimas dele e que eu vou curá-lo e eu vou libertá-lo do poder da Síria, e no 3º dia ele vai estar na minha casa. Quando o profeta chegou, Ezequias perguntou: mas que evidências eu tenho de que Deus respondeu minha oração? O profeta pergunta: o que você quer? Que a sombra do relógio de Acais adiante 10 graus ou retroceda 10 graus? O rei pensou: bom, já que Deus vai fazer um milagre, eu quero o maior. Eu sempre vejo relógio andando para frente, eu nunca vi relógio dando marcha ré. Então que retroceda 10 graus. E Deus interferiu na estrutura do universo para atender a oração do rei Ezequias. Um grande milagre. Sabe o que aconteceu? Essa notícia reverberou não só em Judá, mas também para fora dos limites de Israel. Chegou lá na longínqua Babilônia.
O rei da Babilônia nomeou uma comitiva diplomática para ir a Ezequias, trazer presentes para Ezequias, congratular-se com Ezequias. E quando Ezequias recebe essa comitiva internacional, ele abre o seu palácio, ele abre os seus tesouros e mostra quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão rico ele é, quão influente ele é, e não deu uma palavra sequer de exaltação a Deus. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Ele exaltou o seu coração. Aí Deus manda de volta o profeta Isaías à sua casa. Isaías chega e pergunta: e aí, Ezequias, estou sabendo que você recebeu uma comitiva? Ah, recebi sim. E aí de onde era? Ah, muito distante, lá da Babilônia. E aí, o que aconteceu? Ah, eu abri meu tesouro, mostrei tudo que eu tenho, quão rico, quão poderoso, quão forte, quão grande eu sou. E aí Isaías diz: pois foi mal o que você fez. Então escute a palavra do Senhor agora. Essa Babilônia vai se tornar um grande império. E essa Babilônia virá de novo. E vai saquear Jerusalém, e tudo que você ajuntou, os outros ajuntaram, tudo isso aí vai ser pilhado, saqueado e levado embora. E tem mais, Ezequias, dos filhos que tu gerares, eles serão levados cativos. E tem mais, Ezequias, os teus filhos, o que gerares, vão ser castrados, eles não vão poder gerar. Você quer uma coisa pior que essa? Sabe o que o Ezequias disse para o profeta? Boa esta palavra que disseste. Bom, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando que essa Babilônia virá, vai saquear Jerusalém, que os seus filhos vão ser escravos, que os seus filhos vão ser castrados. Você entendeu agora? O rei diz: boa essa palavra. Você está ficando louco, homem? Você perdeu o juízo. Mas ele justificou: boa essa palavra, porque eu, Ezequias, terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já empacotei. Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui não. Eu só me importo comigo. Desculpem da expressão, ele está dizendo o seguinte: depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Lamentável. Profundamente lamentável. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos investir nas futuras gerações. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Hoje você tem na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, muitas igrejas chamadas de dead church, igrejas mortas. Hoje você tem no Brasil mega templos, mas não tem evangelho. Hoje você tem igrejas no Brasil que já bandearam para o liberalismo e assinaram seu atestado de óbito. Hoje você tem igrejas ortodoxas no Brasil, mas estão áridas como um deserto, secas como um poste. Ortodoxia ossificada e morta, sem o poder e a unção do Espírito Santo de Deus. Muitos filhos de crentes desviados. Os desigrejados hoje crescem. Muita gente está na igreja, mas o coração está no mundo. Porque muitas vezes nós não estamos influenciando as futuras gerações. Mas eu vou lhes dar um segundo exemplo da história. Missionário inglês David Livingstone foi para a África fazer a obra de Deus na África. E viveu lá, e trabalhou lá, adoeceu lá, morreu lá. Quando ele morreu, os ingleses foram buscar o corpo dele para sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram: vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar não. Ele amou a África e o coração dele vai ser enterrado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e enterraram o coração dele na África. Levaram o corpo de David Livingstone e sepultaram na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. O túmulo mais visitado na abadia de Westminster não é o túmulo dos reis e dos nobres, mas o túmulo de David Livingstone. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batida e tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Quando você vai à abadia de Westminster, tem uma plaquinha lá com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A grande pergunta que eu faço agora é esta: depois que nós partirmos, qual vai ser o impacto da nossa vida nas futuras gerações? Que Deus nos ajude
a viver para a glória de Deus, a exaltar o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus supremo, acima de todos os outros deuses. E para que as futuras gerações saibam que nós andamos com Deus, que nós servimos a Deus e que Ele foi sempre a razão da nossa vida. Que Deus nos ajude a imitar esta mulher que viveu aos pés de Jesus para aprender, para chorar e para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, fazendo no tempo certo, fazendo com reflexos para a eternidade. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e pelos séculos eternos. Amém.